A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 311 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos chegando nas partes finais do Evangelho de João e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 15 até o capítulo 18 do Evangelho de João. Eu espero que você consiga fazer essa leitura e espero que você consiga separar um tempo para meditar nessa palavra. Se você gosta, faça anotações, faça suas marcações. Eu creio que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 15 e no verso de número 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Amém? Bom, essa agora vai ser a última declaração de Jesus dizendo eu sou. Todas as vezes que Jesus declarou eu sou no Evangelho de João, ele estava dizendo que ele era Deus. Quando Moisés teve aquele contato com o Senhor lá na sarça ardente, o Senhor disse, eu sou o que sou. Então todas as vezes que Jesus disse eu sou, ele estava dizendo que ele era Deus. Mas também ele sempre apontou para algum símbolo para que ficasse claro para os discípulos que ele era um Deus providente para cada necessidade, certo? E por último ele vai dizer que ele é a videira. A videira é aquela árvore, é aquele ramo que produz, é aquela planta que produz a uva, né? A vide. E Jesus não é qualquer videira. Lembre que ele é o pastor verdadeiro, né? Todos os outros eram ladrões e salteadores. Agora, observa que Jesus agora é a videira verdadeira, o que nos mostra que existem videiras que são falsas, certo? O Deus Pai, ele é o lavrador. Então, todas as pessoas, segundo Jesus, que querem frutificar no reino de Deus e querem frutificar no Evangelho, precisam estar em Jesus. E a palavra de Jesus precisa estar nessa pessoa. Ontem nós vimos que para alguém receber o Espírito Santo, esse alguém precisava amar a Deus. E para amar a Deus, essa pessoa precisava amar a verdade e a palavra de Deus. Hoje, para nós fazermos parte da videira, para sermos ramos dessa videira e frutificar, nós precisamos estar em Jesus, né? Permanentemente. O ramo que não dá fruto, Jesus corta e lança no fogo. Mas o ramo que frutifica, ele apenas poda as folhas para que ele venha produzir cada vez mais. Então aqui nós já temos um aprendizado muito importante, que todo cristão deve frutificar. Todo filho de Deus deve frutificar. Deus espera que nós demos frutos, certo? E todo cristão que dá fruto, ele passa por pequenas dores, mas essas dores são as podas de Deus, né, para arrancar de nós aquilo que não produz mais frutos e abrir espaço para novas produções de frutos, né? Olha o que diz o capítulo 15, verso 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Assim mostrarão que são os meus discípulos. Os discípulos de Jesus, ele serve ao próximo, ele ama o próximo como a si mesmo e ele frutifica muito, não é pouco. Então o discípulo de Jesus, ele tem que ser extremamente frutífero. Se você não tem produzido frutos, se você não tem entregado resultados no reino de Deus, quero te motivar hoje então a fazê-lo, a se dedicar, a se empenhar um pouco mais no reino de Deus. Amém? Agora, observe que para isso a condição é
permanecer em Jesus e as palavras de Jesus permanecerem em nós. Quer frutificar? Precisa investir mais tempo na palavra do Senhor. Essa palavra precisa entrar dentro da sua vida para que ela venha te impulsionar, para que você possa produzir muitos frutos. E então Jesus vai dizer assim, capítulo 15, verso 16: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vais e deis frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, qual é o propósito de nós produzirmos frutos? De o Pai conceder para nós as nossas petições, as nossas orações, e Jesus ser glorificado. Fui eu que decidi ser um discípulo de Jesus? Fui eu que decidi fazer parte da videira? Não. É o Pai quem nos escolhe para fazer parte dessa videira. Amém? No capítulo 16, nós temos um ensinamento sobre a troca de ministérios, né? Nós tivemos no Antigo Testamento o ministério do Deus Pai, nós temos nos Evangelhos o ministério do Deus Filho, e nós vamos ter agora, no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas apostólicas, até hoje, o ministério do Espírito Santo. Isso não significa que as outras duas pessoas da Trindade não estejam agindo no período do tempo do ministério dessas pessoas, mas que aquele tempo é o tempo específico daquela pessoa da Trindade. Então o Antigo Testamento não inibia a ação do Filho nem do Espírito. Nós vemos Jesus no Antigo Testamento e também vemos o Espírito Santo, mas aquele período era o período do ministério de Deus Pai, como Deus Pai agia e trabalhava. Nos Evangelhos nós temos o ministério de Jesus. Deus Pai está lá? Está. O Espírito Santo está? Está. Mas ali é o tempo de Cristo. Agora nós temos o tempo do Espírito. Estamos no tempo do ministério do Espírito. Então Jesus não está conosco? Não, Ele está. Ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. O Deus Pai não está conosco? Sim, Ele está. Mas quem atua com mais frequência e com mais poder é o Deus Espírito Santo, certo? Agora, olha que coisa interessante. Jesus vai dizer para nós que se Ele não fosse para o Pai, o Espírito Santo não poderia começar o seu ministério. E assim como Jesus, o Espírito Santo também é consolador. E a palavra consolar aqui nem sempre está representando alguém que enxuga as lágrimas de alguém, mas muitas vezes representa alguém que defende outra pessoa, como que se fosse um advogado. Então o Espírito Santo ele é o outro consolador, né? Que vindo ao mundo, ele convence as pessoas do quê? Do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Então o Espírito Santo, ele não é um sentimento, uma emoção para as pessoas rodarem e pularem. Não. Pastor, então eu não posso rodar e pular? Pode. Adore a Deus do jeito que você quiser, desde que tenha organização, decência e sinceridade, sirva a Deus à vontade. Mas o papel da pessoa do Espírito Santo não é fazer ninguém rodar ou pular. O papel dele é convencer o ser humano do quê? De que ele é pecador, de que Deus vai fazer justiça contra o pecado. E a forma de Deus fazer justiça contra o pecado é aplicando um juízo, ou seja, julgando as pessoas, condenando os ímpios e salvando os justos. Amém? Então o Espírito Santo tem esse papel. Qual é o outro papel do Espírito Santo? Nós lemos aqui o capítulo 16, verso 8. O outro papel do Espírito Santo está lá no verso 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, né? Observa que o Espírito Santo ele tem o papel de convencer o homem do pecado, convencer o homem da justiça de Deus e do juízo de Deus. Mas ele também tem o dever de nos guiar a toda a verdade. Então, quando alguém chega a um conceito, a uma verdade unificada, é o Espírito Santo quem está enviando e direcionando essa pessoa, certo? Bom, ainda no capítulo 16,
nós vemos que, assim como Jesus estava começando a enfrentar tristezas, os discípulos também ficariam tristes, tanto pela morte de Jesus, quanto pelas perseguições que eles enfrentariam. Mas Jesus disse que aquela tristeza era temporária, era momentânea, porque aquela tristeza iria se transformar em alegria. Imagine você o processo da transformação da lagarta numa borboleta. Ela tem que formar um casulo para então sofrer uma transformação e ganhar asas, né? Assim é a vida do cristão. O cristão precisa passar por momentos de dores, de aflições, para que ele venha sofrer uma metamorfose, uma transformação, não somente no físico e na alma, mas também nas suas emoções e na forma de servir a Deus. Então aquilo que era triste, quando o crente é transformado, se torna alegria. Aquilo que era lágrimas se transforma em sorrisos. Então Jesus diz assim: em verdade, lhes digo que vocês chorarão e vão se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Glórias a Deus, né? Bom, então Jesus conclui o capítulo 16 dizendo que no mundo nós teremos aflições. Por isso nós devemos viver aqui, mas não desejar ficar sempre aqui. O mundo é lugar de aflição, mas ele nos disse para ter coragem, porque Jesus venceu o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer. O capítulo 17 é a oração sacerdotal de Jesus, uma das orações, senão a oração mais bela de toda a Bíblia Sagrada. E aqui Jesus ele vai tratar de pelo menos 6 temas. O primeiro deles, a salvação. O segundo dele, a proteção dos discípulos. O terceiro, a santificação dos discípulos. Quarto, a unidade da igreja. Quinto, a alegria plena que a igreja deve buscar em Jesus. E sexto, o amor de Deus que está revelado nas Escrituras e que se manifesta em nós nos momentos de dificuldades. Então, essa oração tem esses temas, esses propósitos, né? E depois nós temos o capítulo 18, que vai nos mostrar a prisão e o julgamento de Jesus. E diferente dos outros evangelhos, aqui nós vemos alguns detalhes que os outros evangelistas não mostraram. Um deles é que quando os soldados chegam no Getsemane e Judas indica quem é Jesus, quando eles vão perguntar se Jesus quem era aquele homem, ele diz, Jesus pergunta, quem vocês estão procurando? E eles dizem, Jesus Nazareno. Jesus disse, sou eu. Eles vão cair, né? Eles vão cair por terra. Olha que coisa interessante, o poder de Deus, sem que Jesus tocasse a mão neles, fez com que eles se prostrassem, né? Outra coisa interessante que nós vamos ver aqui é o julgamento de Jesus diante de Anas, né, que era sogro de Caifás. Então Jesus não foi apenas julgado por Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, mas também por Anas, né? Depois nós vamos ver que Pedro, durante aquele momento do julgamento de Jesus, ele está ali em volta de Jesus querendo ver o que vai acontecer. E por 2 vezes o escritor de João, ele mostra que Pedro estava se aquecendo perto de uma labareda que havia acesa naquela madrugada gelada. Agora, olha que coisa interessante. Enquanto Pedro aquecia o exterior, o coração dele estava gelado, pronto para negar a Jesus. Talvez, se Pedro se preocupasse mais com o coração dele e a sua mente, talvez ele não teria negado Jesus, porque o seu corpo estava inflamado em fogo, mas o seu coração estava gelado. E o que nós precisamos é acender o nosso coração e não somente o nosso corpo. Amém? Bom, e nós vamos terminar esse texto com o julgamento de Jesus diante de Pilatos. E Pilatos vai perguntar para Jesus o que foi que Jesus fez. E então Jesus vai explicar, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, mas para que eu não fosse entregado aos judeus.
Perdão, ele vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Ou seja, provavelmente ele estava falando dos discípulos, né? E também talvez dos seus anjos. Não sei, acredito que é dos discípulos. E ele estava falando que os discípulos se empenhariam por ele se o reino dele fosse deste mundo. Mas eles não fizeram isso, né? Agora, olha que coisa interessante. Mas agora, olha o que Jesus disse: mas agora o meu reino não é daqui. O que significa que uma hora o reino de Jesus vai ser tanto celestial quanto terreno, que é no período milenar e na eternidade, quando Cristo reinará sobre todas as coisas. Então, naquele momento, o reino de Jesus não era daqui da terra, mas uma hora seria. Então Pilatos perguntou: então você é rei? E Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então Jesus está dizendo: olha, eu vim ao mundo para testificar da verdade, e a verdade é que eu sou o rei. Então Pilatos perguntou para ele: o que é a verdade? Se alguém te perguntasse quem é a verdade, acredito que você vai dizer Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas se alguém te perguntasse o que é a verdade? A verdade é Cristo, né? Mas a verdade também é que Jesus não é apenas rei dos judeus. Jesus, ele é rei dos reis e senhor dos senhores, e que mesmo sendo rei dos reis e senhor dos senhores, ele abriu mão de um trono de glória, se fez homem como eu e você, para salvar a minha e a sua vida dos nossos pecados. Então, quando alguém te perguntar o que é a verdade, essa é a verdade. Amém? Lembre-se, Jesus é a videira, nós somos os ramos, e como ramos, nós precisamos frutificar para o reino de Deus em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos a sua palavra e conhecermos um pouco mais de ti. O Senhor nos prometeu o teu Espírito, aquele que nos consola, que nos convence e que nos transforma. Que o teu Espírito nos seja concedido em boa medida. Que o Senhor, o Espírito Santo, tenha espaço em nosso coração, em nossa mente e em nossas ações, para que o seu nome venha a ser glorificado. Senhor, nos abençoa, fique conosco e nos guarde do mal. Que o teu Espírito esteja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Nós vamos ler a Bíblia inteira juntos esse ano e eu quero muito que você motive alguém a ler juntamente conosco. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.